a palavra que nos foi dada é que se nós pregarmos o Evangelho, todo aquele que crer será salvo. Então o Evangelho salvou a nós e vai salvar os nossos também, em nome de Jesus. Amém? E uma coisa preponderante, primordial, é nós não nos esquecermos que a nossa esperança está viva. E a nossa esperança é Jesus. Amém? Então João capítulo 19. O verso de número 38. Esse barulho sou eu, não? Sou eu com o microfone na mão? Verso 38 diz assim: depois disso José de Arimateia, perdão, essa luz aqui está me... Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor, eu te peço que a tua palavra seja, mais uma vez, luz sobre a nossa vida, e que nos ajude, Senhor, de certa forma a entendermos qual é a tua vontade, e nos ilumine na caminhada, e nos devolva, Senhor, quem sabe, a alguns aqui a esperança. Restaure, Senhor, a alguns aqui o coração. Talvez, Senhor, construa algo novo sobre a vida de uns aqui. Mas o que nós entendemos, Senhor, é que tudo procede, Senhor, da tua palavra lançada, e uma vez que ela é lançada, não volta vazia. Então lança, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, para que ela dê fruto, Senhor, que permaneça, é o que desejamos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você crê na ressurreição, você certamente já ouviu falar da crucificação. Se você, ainda que não tenha, talvez nunca lido profundamente, conhecido profundamente a palavra do Senhor, a história da crucificação, ela está até no cinema. Talvez você já tenha visto filmes como A Paixão de Cristo. Talvez você já tenha visto peças teatrais, especialmente no Natal, na Páscoa, onde nós vemos a história da crucificação. E a crucificação, você sabe que foi um ato de muita humilhação, de muita dor, de muito sofrimento. Mas eu creio que nem os mais importantes estúdios de cinema conseguiram até hoje contar a história como ela de fato foi, na dimensão, na intensidade de como ela de fato foi. Alguns filmes, como aquele A Paixão de Cristo, contam de uma forma muito parecida, talvez chegam muito perto, mas ainda assim, nós jamais teremos uma dimensão exata do que o Senhor Jesus sofreu, e quem diz isso é a palavra. A palavra diz que na luta contra o pecado, nós ainda não chegamos ao ponto de derramarmos o próprio sangue. A palavra diz que Jesus em tudo foi tentado. Nós sofremos muitas tentações, mas nós não sofremos todas as tentações. Jesus foi tentado em todas as áreas. Nós aqui temos os nossos espinhos da carne. Cada um aqui tem uma luta particular, uma área em que tem que vigiar, uma área da vida em que você precisa
estar atento, e que se você bobear, você tropeça, e essa luta por si só já é muito difícil. E se não for a graça, não for a misericórdia, se não for o cuidado do Senhor, nós não vencemos. Nós vencemos na força dele, não na nossa. Nós vencemos porque confiamos que nele nós podemos todas as coisas, e nele, ainda que sejamos fracos, estamos fortes. Entendemos que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas eu estou falando de uma luta particular. Cristo enfrentou todas as lutas, e é por isso que nós podemos nele ter a certeza de que o trono da graça é um lugar de refúgio, é um lugar de encontro e um lugar de favor. A palavra diz: nos aproximemos do trono da graça com toda confiança, sabendo que encontraremos misericórdia e graça que nos ajuda no momento da necessidade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós encontramos graça no Senhor, porque Ele lutou todas as lutas, tudo foi tentado, porém sem pecado, Ele venceu. E Ele venceu aonde? Na cruz, um lugar de humilhação, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, uma crucificação que durou pelo menos o ato da crucificação umas 6 horas, porque diz a palavra que Jesus foi crucificado perto das 9 horas da manhã e faleceu perto das 3 horas da tarde. Agora, a angústia da cruz começou muito antes, pelo menos umas 20 horas antes, quando no Getsemane, Jesus já começou a suar sangue. Quando no Getsemane, ele orando, o seu suor era como de gotas de sangue, um fenômeno chamado hematidrose, possível cientificamente. Talvez se algum de nós aqui sofrer uma angústia tão grande ao ponto, não de suar frio, mas de suar sangue, nós começaremos a ter uma ideia vaga do que Jesus sofreu no Getsemane. Um suor de sangue. Depois Cristo foi preso, foi esbofeteado, foi humilhado, foi cuspido, e perto das 8 horas da noite, 9 horas da noite, quando ele foi preso, até as 4, 5 horas da manhã, Jesus foi humilhado, esbofeteado, e cada soco, cada tapa, a intenção daqueles que lhe agrediam, era lhes tirar sangue. Na cruz do Calvário, Jesus foi crucificado, mas antes de ser crucificado, diz a palavra que ele foi preso no pretório, no palácio de Pilatos, e ali, antes da crucificação, ele foi condenado a açoites, e os açoites foram terríveis. A história diz que eram utilizados chicotes do tipo com pontas de ossos, que a ideia era arrancar pedaço da carne, cada vez que o chicote batia na pessoa, e puxava aquilo, lhe arrancava pedaços de carne, e sangue era derramado. A história mostra que determinadas pessoas não suportavam sequer o flagelo, o chicote, morriam antes da cruz, tamanha a violência que era aquele processo de chicoteamento. Então Jesus foi crucificado, e entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, agonizou. A palavra é agonizar. Quando nós olhamos os filmes, nós entendemos que a crucificação aprendemos que a crucificação é uma cruz muito alta, no alto de uma montanha, e lá em cima está Jesus entre 2 homens ladrões e o povo lá embaixo, mas a verdade é que a crucificação era uma cruz baixa ao ponto das pessoas passarem e olharem o crucificado nos olhos, e é por isso que as pessoas passavam por Jesus e afrontavam ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, cuspiam.
olhavam nos olhos dele, e além da dor e da agonia da morte chegando, havia a humilhação, a afronta. Jesus foi crucificado completamente nu. A sua nudez lhe expondo a vergonha. E perto das 3 horas da tarde, então ele disse: está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ali se manifestou a graça e a misericórdia. Ali se completou a obra. Misericórdia porque o Senhor foi no nosso lugar. Graça porque Ele nos deu acesso a um novo lugar. A misericórdia é Deus não nos dando o que a gente merece. A graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Então, quando Ele foi para a cruz, Ele foi por misericórdia, não nos dando o que nós merecíamos. Aquela morte era para nós, aquela cruz era para nós, aquela violência era para nós. E Ele não nos deu o que nós merecíamos, isto é misericórdia. Mas ao morrer na cruz, Ele também nos deu o que nós não merecemos: vida e vida eterna, vida e vida abundante. E isso é graça. E por que eu estou dando essa introdução? Porque o autor da vida morreu sufocando. Na morte de cruz, você morre por asfixia. E olha que inusitado. Lá em Gênesis você vai ver que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e disse ao homem, por causa do fôlego de vida, ele tornou-se alma vivente. E agora este que é o fôlego de vida morre agonizando, morre sem ar. Mas a sua morte foi para nos dar vida e vida eterna. E uma vida que se sobrepõe, que transpassa esta realidade. O Salmo 150, no verso 6. O último salmo do livro de Salmos. O último verso, para que talvez, se você ler o livro de Salmos inteiro, se esquecer de tudo que leu, não se esqueça do último verso, do último salmo, que diz assim: tudo o que tem fôlego, ou todo ser que respira, louve ao Senhor. E é por isso que nós não devemos desejar menos do que uma vida abundante. E é por isso que nós não devemos viver menos do que tudo que o Senhor tem para nós. E é por isso que nós temos que celebrar a vida. E é por isso que nós temos que celebrar a vitória que Ele conquistou para nós, definitivamente, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, em nome de Jesus. É por isso que você vai viver toda a vida que o Senhor desenhou para você viver, e nada será capaz de te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A cruz prova isso. Não se contente a viver menos do que o Senhor determinou no seu projeto de vida para você. Contra as circunstâncias, contra as adversidades, contra as intempéries, contra os dias difíceis, contra os dias tenebrosos, contra os dias que serão turbulentos, porque a vida é um fenômeno que pulsa, que é incontrolável, que demanda de situações que, de fato, nós nunca estará sob o nosso controle. Vida está sujeita a tempo e acaso. Mas existe um Senhor que controla todas as coisas. Existe um Deus que antes de você nascer te designou para algo. E o que o Senhor quer é que você não perca a tua esperança, porque o teu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. E o que o Senhor quer de você não é performance, é perseverança, é confiança nele, no que Ele fez. E a cruz mostra que Ele vai até o fim.
E se o Senhor vai até o fim, não desista no meio. Porque Ele já provou que Ele não desiste. Ele já provou que Ele vai até o fim. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverança, muitas vezes, não é avançar. Às vezes é só ficar parado mesmo, mas porque você não consegue dar nenhum passo para frente. Tem vezes que você e eu não conseguimos, nós não sabemos o que vamos fazer. Mas o que o Senhor quer é que você não dê passos para trás. Porque você não é daqueles que retrocedem, são destruídos. Você e eu, olhando para a cruz, somos daqueles que nos enchemos de alegria e de esperança. Porque Ele venceu e nos fez mais do que vencedores nele. E é por isso que nós encontraremos o nosso destino. E é por isso que nós chegaremos no nosso alvo. Porque a gente olha para Jesus e vê, Ele venceu. Porque a gente se lembra que nós temos uma profecia sobre nós. E profecia não é previsão. Quem aqui carrega uma palavra profética sobre a sua vida? Você carrega uma palavra de Deus sobre a sua vida? Profecia não é previsão. Previsão é você analisar coerentemente, claro, com inteligência, muitas vezes com equilíbrio, as circunstâncias da vida, e você faz uma previsão de futuro. Não precisa nem ser profeta, para ver que determinadas coisas, do jeito que estão, vão levar a determinados lugares. Existe muita previsão de mercado, por exemplo. As pessoas fazem uma previsão do mercado financeiro, porque, óbvio, estão vendo uma condição atual que está levando para um determinado lugar, então se faz uma previsão em cima das circunstâncias. Ok, mas você não vive por circunstâncias, você vive por fé. Acima das circunstâncias, existe uma palavra de Deus ao nosso respeito. E profecia não é previsão, profecia é declaração, é diferente. Nós vivemos por uma declaração do Senhor sobre nós, que nos encoraja, que nos edifica e que nos consola. E essa declaração do Senhor sobre nós, muitas vezes, contra toda a cultura imposta, contra toda a previsão estabelecida, nos fará caminhar por sobre as águas. Porque a previsão é a água entrando no barco. A declaração é: venha e ande por cima das águas. A previsão talvez seja de doença. Talvez o prognóstico seja de morte. A declaração é: ainda que morra, viverá. Porque aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós carregamos uma declaração do Senhor sobre nós. E graças a homens que entenderam isto, o corpo de Jesus, agora morto, agora inerte, agora violentado, agora descartável, agora improvável, foi sepultado com honra, com cumprimento de uma palavra. Aqui no sepultamento de Jesus tinham dois homens. Um era José de Arimateia, um nobre político, membro de destaque do Sinédrio, uma espécie de um senado da República no Brasil, alto escalão político. Outro, um chefe de religiosos, membro do partido dos religiosos, dos fariseus, Nicodemos, uma influência religiosa. E Nicodemos é o mesmo que Jesus costumava falar com ele de noite. Aquele texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, que é o que nós mais carregamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto é uma frase de Jesus para Nicodemos.
E esse Nicodemos era um profundo conhecedor das Escrituras. E embora a previsão era de morte, ou seja, já era a realidade, e a previsão agora era de decomposição, a declaração é que no terceiro dia vai ressuscitar. Como é importante nós conhecermos a palavra. Nicodemos, aparentemente um religioso, aparentemente um cara legalista, mas amava Jesus. O texto vai dizer anteriormente que quando tentaram crucificar Jesus, Nicodemos pulou e disse: por acaso a gente mata alguém sem dar a ele um direito de defesa? E ele ouviu dos fariseus: por acaso tu é um deles? Ele não disse que era, mas as suas atitudes mostravam que de certa forma ele amava Jesus, ele cria em Jesus. A sua atitude agora de ir diante de Pilatos, não foi somente ir lá pedir o corpo, muita gente viu, e aqueles que mataram Jesus, passaram a odiar aqueles que agora de certa forma querem sepultar Jesus. Mas esse homem fez o que fez, porque ele entendeu, certamente ele sabia, há profecias sobre ele na Escritura, e a profecia diz que tem que ser dado para ele um túmulo que ninguém usou, um túmulo entre os ricos. Estava lá em Isaías, ele conhecia a palavra, então agora eles encontraram esse lugar para ele. Quem crê na profecia, caminha na direção dela. Quem tem profecia aqui? Se você tem profecia, você tem duas opções. Uma, eu digo para você que não vai dar muito certo, é ficar esperando as coisas acontecerem ao acaso, assim, eu vou sentar aqui, se Deus tem uma palavra, vai acontecer de qualquer forma, de qualquer jeito, e é capaz mesmo de acontecer, porque Deus ele é poderoso para fazer, mas deixa eu dizer uma coisa para você, normalmente, sorte tem a ver com oportunidade e competência. Tem gente que só precisa de uma oportunidade, porque já é competente o suficiente, só lhe falta a oportunidade. Tem gente que tem muitas oportunidades, mas a incompetência joga tudo fora. E aí quando junta a sorte com a oportunidade com a competência, alguém vai dizer o seguinte: é um sujeito de sorte. A oportunidade agora era de que a profecia se cumprisse, a competência agora leva na direção do cumprimento da palavra. Viver pela fé é andar na direção de. Viver pela fé é ter alvo. Viver pela profecia é crer que o Senhor falou, e porque o Senhor falou, eu vou me posicionar na direção daquilo que Ele falou. Então, se você tem uma declaração do Senhor sobre a sua vida, comece a caminhar nela e você vai ver que de repente alguma coisa vai acontecer. Alguns vão dizer que foi sorte, mas você sabe que foi uma palavra. E o que você fez foi caminhar nessa palavra, confiar nessa palavra. Eles trabalharam nessa direção. E aí diz a palavra que eles foram lá e pediram a Pilatos o corpo. Eles creram na ressurreição. Eles confiaram na palavra de Jesus. Jesus havia dito: o Filho do Homem, que agora sobe com vocês para Jerusalém, será preso, será entregue nas mãos dos gentios, cuspirão nele, baterão nele, o crucificarão e o matarão. Jesus disse tudo isso, e tudo isso se cumpriu. Mas parece que da multidão dos discípulos e dos seguidores de Jesus, só 2 lembraram do que ele disse: tudo isso acontecerá, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então não creia na profecia pela metade. Lembre-se de cada palavra e de toda a palavra, porque ela certamente se cumprirá.
Só 2. Parece que botaram na cabeça, não, ele disse que vai ressuscitar. E porque ele vai ressuscitar, nós vamos cuidar. Porque ele vai ressuscitar, nós vamos investir. Só investe em corpo morto quem crê que ele vai ressuscitar. Só investe em gente que ninguém acredita, quem crê que o Senhor pode fazer. Eu me emociono porque eu sou fruto de alguém que acreditou em mim enquanto eu estava morto. E talvez você seja, provavelmente você é, nós estamos aqui colhendo resultados, frutos que outros semearam. Nós estamos aqui desfrutando de gente que um dia acreditou que o Senhor certamente salvará, que o avivamento certamente acontecerá, que muita gente será salva, e porque acreditaram lá atrás, nós estamos usufruindo hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos nossos irmãos que acreditaram em corpos mortos e investiram nele, e por isso hoje nós ressuscitamos. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, porque existem tantos outros ainda para ressuscitarem. E aí a gente investe em corpos mortos, porque nós cremos na ressurreição. Nós investimos em quem ninguém acredita, porque nós cremos na restauração. Meu irmão, deixa eu perguntar de novo, quem crê na ressurreição? Você é doido? Pensa com os olhos naturais. É uma loucura. Mas Deus agradou-se a salvar a humanidade por meio da loucura da pregação. Meu Deus, você crê na ressurreição? Vou perguntar de novo, quem crê na ressurreição? Então está bem mais fácil crer também na restauração do teu matrimônio. Se você crê na ressurreição, essa loucura, por que você não crê que Deus é capaz de restaurar o teu casamento? Por que você não crê que Deus é capaz de restaurar o teu coração sofrido? Por que você não crê que Deus é capaz, esse Deus que é capaz de ressuscitar corpos que já sofreram toda a decomposição, a matéria que já se desfez, Deus é capaz de trazer à existência coisas que nem existiram ainda, como se já fossem. Como é que Ele não pode simplesmente restaurar o teu coraçãozinho ferido? A tua vida sentimental, que talvez até hoje nunca deu certo. Restaurar, para aqueles que são casados, um matrimônio. Agora, se você crê na ressurreição, você precisa investir em corpo morto. Talvez o corpo morto agora seja, de fato, o teu matrimônio. Existe um fenômeno que muita gente se esquece, mas que no Evangelho tem que se cumprir, que é o homem quando casa, o seu corpo não é mais seu, é da sua esposa, e o corpo da sua esposa não é mais dela, é dele. Então, se eu tenho que investir no corpo, não é no meu, é no dela, como ela tem que investir no meu. E muitos problemas matrimoniais, quando você senta para conversar com as pessoas, você vai ver que é tudo fruto do egoísmo, da vaidade pessoal. Gente que não entendeu que quando a gente casa para servir. A gente casa para ser o bem na vida do outro, para ser um instrumento de serviço na vida do outro, e vice-versa. Quando a gente se esquece que nós estamos para servir o nosso cônjuge, nós começamos então a negligenciar o nosso trabalho, e o corpo começa a padecer. Então invista. Se você crê na ressurreição dos mortos, como é que você não crê que Deus é capaz de restaurar a tua carreira profissional? Porque o mercado está saturado, porque as previsões no mercado são as mais negativas. Por que Deus não pode restaurar a tua empresa? Ele pode,
e vai em nome de Jesus. Porque o reino de Deus demandará de recursos. E o Senhor está procurando os fiéis da terra. Gente que seu coração está na obra do Senhor, e essas pessoas que o seu coração está na obra do Senhor, eu tenho orado diligentemente lá em Itajaí, eu sempre falo isso e repito aqui, porque nós somos a mesma igreja em vários lugares. Mais do que orar para que o Senhor mande pessoas que tenham condições, eu tenho orado para que o Senhor abençoe aqueles que estão dentro de forma abundante e transbordante. Porque nós temos missões, projetos maravilhosos, e isso demandará de recursos. E como é que o Senhor vai fazer isto? Restaurando, fazendo avançar, te posicionando. E se tem um tempo bom para você crescer, é o tempo de crise, porque nessa vida você tem duas formas também de viver: ou você é um consumista, ou você é um empreendedor. E o consumista normalmente é aquele que vive nas ondas, e normalmente quando as ondas estão acabando. O investidor é aquele que anda segundo a vontade do Senhor, é aquele que olha para uma crise e vê uma oportunidade, é aquele que olha para um vale de ossos secos e vê um exército, é aquele que olha para um deserto e vê um jardim. É como Deus olhou para nós, quando Ele nos viu, Ele não viu o que nós éramos no momento, Ele viu o que nós fomos criados para ser. E muitas são as oportunidades. Lá em Itajaí nós estamos vivendo uma crise portuária enorme. Nosso porto da cidade, que é a mola propulsora da economia da cidade, está parado. E eu já estou vendo muita gente pensando em sair, em mudar de ramo, ir para outros lugares. Eu tenho dito para o nosso pessoal: invistam, olhem com um olhar de investimento, porque essa crise vai passar, e quando ela passar, aqueles que tiveram o coração de olhar para um vale de ossos secos e dizer: ouçam a palavra do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, daqui se levantará um exército, nós estaremos muito mais fortes. Então creia, meu irmão, creia no poder de Deus, creia na capacidade que o Senhor tem de restauração. Se você crê que Deus é poderoso para restaurar, por que o teu ministério está parado? Se dom e chamado é irrevogável, dentro de igreja mesmo, meu Deus, como a gente vê gente largando arado, como a gente olha para a gente parando o projeto, e normalmente, nunca é por causa de Deus, porque Deus não nos frustra, Deus não nos engana, Deus não nos decepciona, sempre é por causa de alguém, pessoas que falham, pessoas que não reconhecem, pessoas que desonram. Mas a quem nós estamos servindo é a pergunta. Você vai abandonar o que Deus botou na tua mão por causa de frustrações humanas, pessoais, porque às vezes não tem nem nada a ver com alguém, tem a ver com a nossa exigência mesmo interior, que levantamos uma régua de alta performance e nos frustramos porque achamos que estamos frustrando ao Senhor? O que frustra ao Senhor é ver você abandonando um projeto maravilhoso que Ele colocou nas tuas mãos, e que é semelhante a uma semente que é semeada sobre a terra, que passa muito tempo embaixo dela e parece que não tem nada ali, parece que não vai dar nada ali, mas de repente brota um talo, e de repente brota uma espiga, de repente brota grãos cheios na espiga, e de repente amadurece, e de repente você colhe, de repente a lavoura cresce, porque você sempre creu num Deus que é capaz de produzir, de restaurar, de zelar, de cuidar. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voarão alto como águias. Se você crê no Senhor, invista nesse corpo que parece que está morto. Se você crer no Senhor, olha para essas coisas que parecem que se perderam, mas você carrega uma palavra do Senhor, em nome de Jesus, ressuscitará. Em nome de Jesus se colocará de pé. Se você crê na palavra que você carrega do Senhor, não sepulte os sonhos de Deus para a sua vida. Não abandone o que o Senhor te deu. Quem crê que o corpo vai ressuscitar, não fica
sendo guiado, não é guiado ou guiada por opiniões contrárias. Se você crê que o Senhor é capaz de fazer sobre o teu casamento, por que você está ouvindo as amigas? Por que você está ouvindo os amigos que te dizem esquece, abandona, larga, você não tem mais jeito, terra, sepulta? Se você crê que o Senhor pode restaurar a tua carreira profissional, a tua empresa, o lugar onde você está, o trabalho que você realiza, o mercado que você atua, por que você fica lendo previsões, se você já tem uma declaração? Se você tem um ministério, por que você fica ouvindo religiosos, quando você tem que ouvir o céu? Por que você fica ouvindo legalismos, quando você tem que ler a Escritura? Não ouça as vozes que te confundem, ouça a voz que te encoraja, porque o Espírito Santo é encorajador, o Espírito Santo é conselheiro, o Espírito Santo é aquele que quando nos exorta, porque ele muitas vezes nos exorta e nos disciplina, a intenção é reposicionar e continuar no prumo, te colocar de novo em direção ao alvo. A disciplina do Senhor não é o fim da fila. A disciplina do Senhor não é o tornar-se descartável. A disciplina do Senhor é te posicionar para você avançar ainda mais rápido. É encorajamento, exortação, é corrigir e trazer para perto. Esse é o Senhor que nós servimos. Então comece a ouvir novamente a voz do Espírito, aquele que te encoraja, aquele que tem dito para você e talvez esteja sendo sufocado: não desista, não desista, não desista. Dá mais um passo, vamos mais uma milha. Acredita, se coloca de pé. Essa é a voz do Espírito. Quantas forem as palavras e profecias e promessas que nós temos do Senhor, em todas elas nós temos o que? O não ou o amém? O amém é o sim de Deus. Se você tem profecia, você já tem o sim de Deus. Se você tem profecia, o Senhor não se esqueceu de você. Se você tem profecia, o Senhor não te abandonou. Se você tem profecia, ela é um chamado de Deus irrevogável. Se você tem profecia, se posicione hoje, porque o Senhor vai te fazer correr aceleradamente na direção daquilo pelo qual Ele te criou. Então para de ouvir vozes que te tiram da confiança de que o teu Redentor te ama e quer fazer você chegar lá. Quem crê na ressurreição trabalha para minimizar os danos. Você crê na ressurreição? Diz a palavra que eles pegaram, Nicodemos pegou 34 quilos, não é nem grama, é quilo, de uma mistura valiosa, e envolveu o corpo de Jesus, limpou as feridas, minimizou os estragos, enfaixaram Jesus com linho fino. Se linho é caro hoje, imagina naquela época. Eles trabalharam para minimizar os danos causados, porque quem crê na ressurreição trabalha para minimizar danos. Quem não crê na ressurreição trabalha mesmo é para humilhar, para desprezar ainda mais, para deixar mais ainda no chão. Quem crê na ressurreição trabalha para minimizar danos. É isso que fazemos como igreja. Tem gente que chega arrebentada na igreja, sangrando, ferida, agonizando, morrendo. E o que é a mensagem senão um bálsamo?
O que é a mensagem se não azeite nas feridas? Para minimizar os danos, limpar as feridas. Porque o que hoje é uma ferida aberta, em nome de Jesus, amanhã será uma cicatriz. O que hoje é uma ferida causada por uma derrota, amanhã será uma cicatriz que sinalizará a tua vitória em nome de Jesus. Mas isso acontecerá porque pessoas trabalharam para minimizar os danos. Trabalhe para minimizar os danos. Talvez o que a tua empresa precise não é de novos contratos. Talvez o que você precise não é de um aumento, é de uma gestão melhor. Talvez o que nós estamos pedindo para o Senhor é: Senhor, me dá mais recursos, e glória a Deus pelos recursos. Mas se o saco continuar furado, se a administração continuar errada, só aumentará os danos. A maior prova disso é que, estatisticamente falando, existe uma estatística científica que fala que pessoas que ganham em loteria, 90% perdem tudo e ainda ficam mais endividados do que antes de ganhar. Por quê? Porque não aprenderam a gerenciar, não aprenderam a governar, não aprenderam a administrar. A palavra do Senhor nos ensina a minimizar os danos. A palavra do Senhor nos dá sabedoria, a palavra do Senhor nos dá conhecimento, e quando a gente conhece, a gente é liberto. Quando a gente procura aprender do Senhor, os danos são minimizados. Tem coisas que hoje estão sendo problemas graves na nossa vida, porque nós não conhecemos ainda a verdade e andamos aprisionados em determinadas áreas, mas em nome de Jesus o Senhor vai nos ensinar a sua vontade, e a sua vontade vai minimizar os danos, e aquilo que é ferida aberta vai cicatrizar em nome de Jesus. Quem crê na ressurreição procura o melhor lugar. Fala para o teu irmão: o lugar importa. O lugar importa. Fulano de tal precisa ir para a igreja. É verdade, todo mundo precisa ir para a igreja. Mas o lugar importa. Existem muitas igrejas, vários ministérios. E eu não estou nem falando da questão de aquela ser igreja de Cristo e essa não. Eu estou falando de você estar no lugar que Deus criou para estar, que Deus preparou para você estar. Há diferentes dons, ministérios e formas de atuar. O Deus é o mesmo, mas o lugar importa. Eles pegaram o túmulo, que ainda não havia ninguém sido sepultado, no jardim, perto do local da crucificação. O lugar importa. Aonde os teus filhos vão estudar, importa. Aonde você vai congregar, importa. Com quem você vai andar, importa. As más companhias corrompem os bons costumes. O Salmo de número 1 que diz que existe uma promessa para aquele que na lei do Senhor medita de dia e de noite, e a promessa é ser uma árvore frondosa e frutífera, dando frutos na estação própria, suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Não é de árvore que o Senhor está falando, é de gente. Fruto, cura e prosperidade. Quem quer? Agora a Bíblia está dizendo que isso, para se cumprir, o lugar importa. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não imita a conduta dos pecadores, não segue o conselho dos ímpios. O lugar importa. Isaías 58 diz assim que se nós não eliminarmos do nosso meio o dedo acusador, a falsidade no falar, o jugo opressor, a luz nunca despontará das trevas. Tem coisas que não acontecem na nossa vida, não estão acontecendo na nossa vida porque a gente ainda não entendeu que determinadas companhias e situações precisam ficar para lá.
Tem coisas que precisam mudar. Às vezes a companhia errada não é nem alguém. Às vezes eu sou a minha pior companhia, por causa das palavras que eu tenho dito, os pensamentos que eu tenho falado, a visão que eu tenho tido, corrompido, contaminado, amargurado, infeccionado, inflamado. E é a palavra do Senhor que vai curar, é a lembrança da profecia que vai restaurar, e as minhas palavras vão começar a mudar, e a minha declaração vai começar a se estabelecer, e as palavras vão gerar fruto. As palavras importam, o lugar importa. Eu encerro com um texto de Paulo que diz que a ressurreição dos mortos será assim: o corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Foi isso que aconteceu com Jesus. O corpo que foi semeado era perecível, pereceu a cruz, mas ressuscitou imperecível, glorioso, poderoso. O que você está semeando hoje talvez seja perecível aos olhos de todos, mas vai ressuscitar imperecível. Aquilo que você está semeando hoje se semeia com choro, como diz a palavra. Se você olhar para coisas que você desfruta hoje, você consegue lembrar de uma coisa que você desfruta hoje? Lembre-se de quando você semeou. O que você desfruta hoje com alegria, você semeou com choro. Hoje as coisas que você aproveita na vida, que você consegue usufruir de uma certa estabilidade, lá atrás, quando você acreditou, talvez você não tinha nem para viver 2 dias para frente. Tem gente que é assim, que já conquistou o suficiente para viver até o fim da vida, desde que morra daqui uns 15 dias. Porque está num processo de semeadura e é difícil. Mas diz a palavra que aquilo que é semeado em desonra, ressuscitará em glória. Tudo aquilo que você semeia com humilhação, com desonra, tudo aquilo que hoje você semeia, que as pessoas talvez duvidem, gente talvez que você espera que te dê ânimo, sejam os primeiros a te desanimarem. Deixa eu dizer em nome de Jesus, você está confiando na palavra do Senhor, você está andando por aquilo que o Senhor tem te dado, você tem uma declaração e vive por ela, em nome de Jesus. O que é desonra hoje, será glória ao nome do Senhor amanhã. O que é fraqueza hoje, será poder amanhã. O que é natural, talvez até desprezível, o nosso culto. Você quer um exemplo de algo natural que se transforma em sobrenatural? O nosso culto. O nosso culto aqui é racional. Nós estamos todos aqui pensando, refletindo, ouvindo uma palavra racional, uma palavra que aparentemente é natural, mas para aqueles que crerem, amanhã coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Aquilo que é natural, uma palavra que você pensou, refletiu, digeriu, talvez você não sentiu arrepio nenhum, esperava um mover, anjos descendo e trazendo a tua bênção, e talvez você só refletiu naturalmente, mas você creu. Amanhã você começa a ver coisas sobrenaturais acontecendo, você vai olhar para o alto e vai dizer assim, é a tua palavra se cumprindo, o que foi semeado naturalmente, ressuscitando de forma sobrenatural. Esse é o poder do Evangelho. Jesus ressuscitou ao 3º dia, e hoje nós estamos aqui celebrando a vida de Jesus sobre a morte, e Jesus é o primogênito. Aqueles nossos que já partiram para a eternidade, um dia nós os veremos novamente. De uma forma sobrenatural tudo isso acontecerá. Mas existem coisas sendo ressuscitadas hoje na nossa vida. Relacionamento, ministério, matrimônio, coração. Até o coração muitas vezes morre, petrifica,
Mas a palavra diz que o Senhor nos dá um novo coração de carne que pulsa. E esse coração agora no reino, onde está o coração, ali está o tesouro. Então é uma noite de ressurreição em nome de Jesus. É uma noite para você ponderar coisas que sofreram aflições, sofreram vitupério, sofreram injustiças, sofreram condenações, sofreram perdas, áreas da sua vida que provavelmente se tornaram descartáveis para muitos, e muitos estão dizendo, sepulta e segue a vida, mas aqui dentro, não é teimosia, é esperança, uma esperança que você carrega dizendo, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos não vão se perder, não, o Senhor me deu uma palavra sobre o meu ministério, não vou sepultar, não, o Senhor me deu uma direção clara sobre a carreira que eu devo correr, e eu vou terminar a vida, por causa do nome de Jesus, igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e terminei e guardei a fé, porque eu creio num Senhor de restauração e de ressurreição. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar?